fases da locação imobiliária que todo proprietário precisa saber. Ou seja, neste vídeo, você que tem uma propriedade, que está cogitando a possibilidade de disponibilizá-la para locação, você precisa estar por dentro dessas fases, principalmente para que você não cometa nenhum erro com relação à lei do inquilinato, que é a lei que rege ali os processos de aluguel de imóveis, né? Para você não ficar por fora de nenhuma etapa obrigatória ou de algum procedimento obrigatório, você precisa estar por dentro dessas dicas aqui, saber como tudo acontece para evitar dores de cabeça ao longo dessa prática extremamente comum e rentável. Então, esse vídeo é para você, proprietário de imóvel ou então curioso, inquilino, que também quer estar por dentro aí de quais são suas obrigações e direitos. Oiê, eu sou a Tainara, eu faço parte da equipe de marketing do grupo SP Imóvel e assim como eu falei aqui no início do vídeo, por aqui você ficará por dentro das 12 fases que contemplam a locação imobiliária. A gente fez um vídeo recente aí, nós publicamos recentemente um conteúdo onde nós falamos sobre as fases, as etapas do financiamento imobiliário. E aí a gente pensou, por que não falarmos sobre as fases importantes ali da locação imobiliária? Então, são conteúdos que envolvem pessoas aí em situações distintas, mas todas elas envolvidas ao mercado imobiliário. Pois bem, para começar aqui a falar sobre a primeira fase dessas 12 que citamos agora há pouco, é muito importante deixar muito claro que tem gente que pensa que alugar um imóvel, seja ela proprietária ou inquilina, trata-se de um processo super simples, que é só você assinar um contrato, ou então até tem gente que acha que contrato não é necessário, então você ir lá, receber o seu aluguel e tá tudo certo, faz o que quiser porque a casa é sua e a pessoa que tá só alugando ali, ela não tem direito a nada. Não é um processo simples, existe a lei do inquilinato, que assim também como eu falei ali na introdução do vídeo, é a lei que rege, que determina direitos e obrigações das partes envolvidas ali na locação imobiliária. Seja essas pessoas, o proprietário, o inquilino, né, que é a pessoa que está pagando para morar no imóvel, também tem até mesmo o fiador, enfim, todas as partes envolvidas ali no contrato de locação, seja esse contrato via documento mesmo, né, tem um documento assinado ou até mesmo o contrato verbal, boca a boca, o acordo ali, tá? Mas a lei do inquilinato, ela quem determina, ela quem fala quais são as obrigações, quais são os direitos de cada parte envolvida. Então, não é bagunça não alugar um imóvel, tá? Você pode sim, você tá no seu direito de querer fechar fazer um acordo verbal, mas saiba que você vai correr sim grandes riscos de ter dores de cabeça, não só com relação ao seu relacionamento com a outra parte ali do acordo, seja o inquilino ou o proprietário, tá? Depende de quem está aqui me assistindo agora. Você corre riscos de ter ali alguns impasses, como também corre riscos judiciais, tá? Riscos financeiros, de você ter que pagar por uma ação, ser condenado e ter que pagar alguma recompensa para alguém de alguma coisa feita de forma irregular, enfim. É um assunto sério e que demanda, assim, bastante atenção de todo mundo que se propor a entrar numa negociação desse tipo, tá bom? Então, essas 12 fases que serão citadas aqui, a nossa grande proposta é te deixar por dentro delas para evitar ao máximo que haja ali algum impasse, algum problema, certo? Então, toda essa introdução foi para quê? Para a gente citar a primeira fase. A primeira fase
Qual que é, Tainara? A primeira fase é justamente você preparar o seu imóvel. Então, você que é proprietário, você tá ali cogitando, tá, eu tenho um imóvel, eu não quero vender, eu quero pôr para alugar, porque eu quero ter essa renda todo mês. Então, eu preciso fazer o que, primeiramente? Preparar aquele imóvel para que alguma pessoa fique interessada em alugá-lo. E quando a gente fala preparar essa propriedade, seria o quê? Desde manutenções básicas, né? Então, botar, ver se as tomadas estão funcionando, ou ver se a descarga está funcionando, se tem torneira ou não na pia da cozinha ou na pia do banheiro e você quer colocar uma torneira para valorizar mais o seu imóvel, você fazer uma pintura. Existem proprietários que optam por não pintar, não mexer muito no imóvel, não reformá-lo, porque é um gasto maior a curto prazo, é um investimento maior, né, dependendo do estado, da situação em que esse imóvel se encontra, mas é importante frisar que se você não faz algumas manutenções básicas, esse imóvel ele acaba passando por uma desvalorização ali na hora de você colocar o valor que seja justo para aquele aluguel. Então aí vale a pena você fazer um cálculo, botar na ponta do lápis e ver a curto, a médio e a longo prazo, ver quais são as suas necessidades, qual é o tempo. Se você tem um imóvel numa condição melhor, você aumenta as suas chances de alugá-lo quanto antes. Pode ser que o seu imóvel ele não esteja numa condição tão boa assim, falando visualmente, né, de forma visual, mas ele pode estar numa localização excelente, uma localização estratégica, então ele pode ter uma rotatividade muito boa nesse sentido, né? Então uma pessoa acaba alugando aquele imóvel, aquela propriedade devido à sua localização, porque para ela é próxima ao metrô, próxima a um centro comercial, próxima ao emprego dela, enfim, vai depender dessas condições também, mas saiba que se o imóvel estiver em um bom estado, ele acaba assim ficando mais valorizado e ali também aumenta-se as chances dele ser alugado quanto antes, tá? Então, preparar essa propriedade significa você ver a real condição dela, ver a sua condição financeira para você investir nessa reforma, nesses reparos, que podem ser mais simples, ou podem ser reparos assim, mais complexos, que vão demandar um tempo maior, um investimento de dinheiro maior, mas aí você tem que analisar tudo isso, tá? Além disso também, uma dica que é super simples, tá? Não demanda tanto investimento de tempo e dinheiro, é com relação a você manter aquela propriedade limpa, tá? Então, aquilo que a gente falou, a pessoa que vai visitar um imóvel para alugá-lo ou não, ela está buscando um imóvel, se ela encontra algo que está numa boa condição, tanto com relação à reforma, ao estado dos móveis, caso esse imóvel tenha já alguns móveis por lá, enfim, também a limpeza. Então pode ser um imóvel super simples ou um imóvel que precisaria de algumas reformas, mas só por ele estar limpo já chama a atenção de um lado bom, de um lado positivo. Então se você mora longe da sua propriedade, que você está pretendendo disponibilizá-la para locação, por exemplo, é legal você ver se tem alguém de confiança por lá, para uma vez por mês fazer uma limpeza, pode ser uma limpeza mais pesada ou até mesmo uma limpeza um pouco mais simples, mas só para mantê-lo ali arrumadinho, tá? Porque aí você acaba aumentando as suas chances de conseguir alugá-lo quanto antes. Então essa é a primeira etapa, você preparar o seu imóvel para ele ser alugado. Então esse preparo é com relação às questões físicas, estruturais dele, certo? A segunda fase é com relação a você contar com o suporte de um especialista, né? Essa fase tem muita gente que pula, viu? Porque fala, eu não vou pagar para alguém administrar o meu imóvel porque não vale a pena. Eu posso administrar, é fácil, tudo é simples, ali na locação é só eu receber o aluguel no dia certo. Se não pagar, eu vou entrar com ordem de despejo. E é isso. E a gente sabe muito bem, principalmente quem nos acompanha por aqui, sabe muito bem que não é tão assim que funciona não, né? As coisas aí tem todo um trâmite por trás.
E é justamente por isso que é muito importante que você conte com um especialista no assunto. Porque sim, o fato de você fazer um contrato direto, né, entre o proprietário e o inquilino, não significa que tudo vai dar errado não, tá? Existem muitas pessoas que recorrem a essa prática da locação direta, né, entre o inquilino e o proprietário, e que essa negociação, esse contrato dura aí anos e anos. Sem problema nenhum, o inquilino pagando ali direitinho, os dois sempre negociando e tudo flui super bem. Existem muitos casos assim, que não tem ali a presença de um especialista intermediando essas negociações ou esse contrato e tá tudo certo. Existem muitos casos assim, eu mesma conheço pessoas bem próximas que durante anos não teve problema nenhum. Só que a gente sabe que o risco de você ter uma dor de cabeça é muito maior. Então aí o que você tem que fazer? Você tem que pôr aí na ponta do lápis para ver se a longo prazo, o que compensa mais? Você investir mês a mês um percentual daquele dinheiro que você já está recebendo, ou seja, não é um dinheiro que você está tirando do seu bolso ali, você não está recebendo aluguel e você está pagando um administrador. Não, você só está promovendo ali, tá direcionando um valor que você receberia, mas você tá deixando de receber para pagar por um profissional, para ele estar cuidando de todos os trâmites para você, tá? Então, você tem que ver se vale mais a pena isso, você contar com esse suporte, porque aí, se esse inquilino em algum momento ele começar a apresentar problemas para ti, aí é a hora que esse profissional, você vai entender a importância desse profissional e você vai valorizar aquele valor que você está pagando mês a mês, tá? Porque enquanto você não precisa daquele especialista, desse profissional, desse imobiliário, você não valoriza mesmo, você só pensa, tô perdendo dinheiro. E assim, tem muita gente que pensa assim, mas quando a dor de cabeça vem, quando o problema surge, aí é quando a pessoa fala, putz, ainda bem que eu tô contando com esse profissional. E não só por uma questão de dinheiro, tá? Mas também de obrigações. Então, esse profissional, ele tem o dever de sempre estar te instruindo, falando o que é certo. Então, qual é a sua obrigação? Então, qual é a obrigação do proprietário? Qual é a obrigação do inquilino? Quais são os direitos ali? E em qualquer impasse, esse profissional, esse especialista, ele vai estar intermediando. Então, isso acaba dificultando que aconteçam situações dessa relação entre as partes envolvidas, essa relação quebre, né? Essa relação acaba tendo ali algum momento que acaba gerando alguma briga, que gera algum desconforto. Então esse profissional, devido à sua experiência, ele acaba intermediando isso, ele acaba aconselhando, é bom você flexibilizar um pouco aqui, porque compensa mais assim, assado. Então é muito bom você contar com essa figura aí para evitar problemas que podem surgir ao longo da locação imobiliária. Então é muito importante que você conte com uma corretora de imóveis ou com um administrador de imóveis para que ele cuide de todos esses trâmites e para que ele sempre te deixe por dentro das regras, das leis, das normas, né, da lei do inquilinato, para você ali na frente não passar por nenhuma surpresa desagradável, tá bom? Então, essa é a segunda fase, você procurar por um especialista para ele divulgar ali o seu imóvel em algum local, para que você consiga alugá-lo, e aí ele vai cuidando de toda a tramitação, de toda a negociação entre proprietário, inquilino e também fiador, caso exista essa figura aí ao longo do contrato, tá? E mais do que isso, ele vai te ajudar também ali na hora de fazer, ele quem vai redigir o contrato da locação, ele quem vai ficar monitorando esse contrato, se está tendo alguma quebra de alguma cláusula, se existe alguma cláusula abusiva de alguma parte, enfim. Então essa figura, ela que vai dar as devidas orientações ao longo de todo esse processo, evitando
dores de cabeça, problemas bem sérios que você pode passar caso você não tenha aí esse suporte. E só pra gente finalizar essa segunda fase, tem muitas pessoas que ficam, tá, eu não conheço nenhum profissional de confiança, ou então eu já passei por alguma situação em que eu contratei um administrador ou uma imobiliária e eles pisaram na bola comigo, eu tive muita dor de cabeça e tudo mais. A gente sabe que a gente corre esse risco, né? Existem profissionais que não são tão bons assim em qualquer profissão que a gente veja por aí. Então, sim, existem situações em que esse especialista, que deveria ser a pessoa que evitaria dor de cabeça, na verdade ele é o grande causador de tudo, né? A gente sabe que existe esse risco. Mas, caso você esteja aí com muita dificuldade de encontrar alguém de confiança, aí pode parecer que é jabá, mas não é, tá? Aqui no Grupo SP Imóvel a gente tem parcerias com imobiliárias, né, com profissionais, onde você consegue encontrar o profissional ou a corretora de imóveis que melhor se encaixa ao que você acredita, ao que você precisa, de forma que é só você anunciar o seu imóvel aqui com a gente de forma gratuita. Você cadastra o seu imóvel, a gente já postou um vídeo aqui onde foi explicado como funciona esse anúncio, tá? Então você cadastra a sua propriedade e a partir desse cadastro, as imobiliárias aqui da região do seu imóvel entrarão em contato contigo para ver se você autoriza ou não que elas comecem a divulgar o seu imóvel para os clientes dela, te ajudando nesse processo aí de locação, tá? Então você vai escolher, não vai ser a imobiliária que vai pegar o seu imóvel e vai sair divulgando. Não, tudo vai acontecer com a sua autorização. Então é uma oportunidade de bons profissionais que também passam aqui por alguns critérios nossos, tá? Então a chance de você encontrar algo que seja bem bacana, que se enquadra ao que você precisa, é muito maior. Então você só cadastra o imóvel e essas imobiliárias chegam até você. Não é você que vai atrás das imobiliárias, sabe? Você cadastra ali, elas vão até você e você escolhe qual ou quais são as melhores dentro do que você precisa. Então fica essa dica aqui. O vídeo com o nosso anúncio está sempre aparecendo aqui nos nossos conteúdos e eu estou disponibilizando aqui no cantinho, aqui ó, no topo da tela, tá? Caso você queira entender como que funciona o anúncio, para você já cadastrar agora, não perder tempo e ter o seu imóvel aqui conosco e com as imobiliárias que são as nossas parceiras. Bom, e falando sobre as fases da locação, a terceira é com relação à definição do valor do aluguel, né? O quanto que você vai cobrar por mês aquele aluguel do seu imóvel. E para você definir isso, não é da sua cabeça, tipo, eu acho que vale R$3.000. Não, calma, existem alguns fatores, existem alguns critérios que, se você seguiu ali essa segunda fase, que é a escolha de um especialista, ele pode te ajudar bastante nisso, tá? E quais são esses critérios? Por exemplo, é você considerar o valor do imóvel, o valor de venda dele, tá? Então vai ser avaliado ali se ele tá numa boa condição, qual é a localização dele. Então outros imóveis ali das redondezas também estão sendo considerados, quais são os valores praticados ali pela redondeza, para que você não supervalorize o seu aluguel ou até mesmo que você não coloque ali no chão. A não ser que você tenha uma certa urgência, existem situações como essa, tá? Mas é importante que você fique de olho ali em toda a sua localização e quais são os valores praticados por lá, porque isso vai influenciar no valor do seu imóvel também, no valor de venda e no valor de aluguel, tá? O valor da locação. Além disso, também é considerado o valor de IPTU, também isso impacta ali o valor da sua locação, as condições estruturais do seu imóvel, né? Então aquela primeira fase que a gente falou, de você deixar ele arrumadinho, ele bem limpinho, ele reformadinho, tudo isso vai impactar nessa terceira fase. Deixa eu ver se tem alguma outra questão que eu esqueci. Não, aqui dentro do que a gente tem, falando de forma macro, né, de forma geral, esses são os principais critérios na hora de você
definir o valor do aluguel. Existem algumas outras questões que podem sim existir ali na hora de você colocar, assim como eu falei, se você quer alugar com urgência, aí você pode diminuir esse valor, ou não, você vai reformar, tem um apego ali, você tem uma outra estratégia, aí você pode aumentar, enfim. Mas é muito importante que esse preço ele seja definido de uma forma justa. Por quê? Se você supervaloriza esse imóvel, né? Você está colocando ali o valor que você quer e acabou, quem quiser que pague, quem não quiser não paga, saiba que você pode atrasar bastante que um contrato seja assinado ali, tá? Então você corre esse risco. Então, por isso, é muito importante que um especialista já esteja ali te dando todo esse suporte já nessa terceira fase. E só pra gente encerrar aqui, outros fatores que também acabam influenciando no valor do aluguel é com relação a apartamentos, por exemplo, tá? Então tem pessoas que optam por fechar um valor já do pacote. Então, por exemplo, se é um apartamento, a gente sabe que está sendo considerado ali, tem o condomínio, às vezes nesse condomínio já tem água, tem gás embutido ou não, tem algumas questões por lá. Então, tem proprietários que optam em fechar um pacote, ou seja, já é o valor do aluguel mais o valor do condomínio embutido. Então, esse inquilino ele vai estar pagando ali todo mês o valor embutido do IPTU, do condomínio e do aluguel. E ele não vai pagar mais nada por fora disso relacionado ao imóvel. É claro, a não ser conta de luz, telefone, internet, essas questões aí. Mas também tem outros proprietários que acabam optando por não. Eu vou receber o meu aluguel e o condomínio, o inquilino vai pagar a parte. Então, todo mês a gente vai mandar o boleto ali do referente ao aluguel, mais o boleto referente ao condomínio. Então, ele vai pagar apartado. Então, esse inquilino, ele não sabe quanto que vai vir de condomínio, quanto que vai vir de água, quanto que vai vir de gás, enfim. Não é pacote, tá? Então, tudo isso também acaba influenciando ali na hora de você fechar o valor final do aluguel do seu imóvel. A próxima fase, que é a quarta, é uma outra que na verdade é uma dica que pega um pouco ali da primeira dica que a gente deu, né, da primeira fase, que é com relação a você caprichar nas fotos do anúncio. Se você vai optar por, eu vou fechar sozinho o meu aluguel, ou então se você fez algum acordo lá com a imobiliária, onde eles têm algum pacote em que eles vão tirar a foto para você, é um serviço à parte, e você não quer fechar isso, você quer fazer por conta própria, saiba que é muito importante que sejam essas fotos do anúncio, elas estejam super caprichadas, tá? Por quê? A gente sabe muito bem que uma foto ela pode valorizar ou desvalorizar um anúncio, né? Então, se é uma foto que tem uma iluminação errada, ou então é uma câmera que não é muito boa, ela não pega muitos dos detalhes e tudo mais, a gente sabe que isso pode prejudicar. Por quê? O anúncio é o primeiro contato que as pessoas vão ter com o seu imóvel. Às vezes elas vão olhar ali na internet e vão se deparar com um imóvel que vai encher os olhos delas a ponto delas falarem, eu quero ir visitar. Ou não, você pode ter um imóvel super bacana, só que as fotos que foram tiradas não valorizam aquela propriedade. Então, se é uma casa, um imóvel que tá tudo bagunçado e você tira a foto daquele jeito, concorda que fica um pouco mais difícil de atrair pessoas para irem visitar? Então, é muito importante que você invista em boas fotos, tá? Então, que você tire ali, que você tenha uma boa iluminação, que a propriedade ela esteja organizada, tudo isso para passar uma boa impressão ali durante o anúncio. E veja bem, fica aqui uma dica, tá? Pelo amor de Deus, não vai me colocar a foto antiga de quando tava tudo reformadinho, bonitinho ali no anúncio, para depois a pessoa ir acessar o anúncio do seu imóvel, gostar, querer visitar e quando ela chegar lá, ela se deparar com um imóvel totalmente diferente do que ela viu. Isso causa uma impressão terrível e uma sensação de engano, tá? O que pode já gerar uma desconfiança
naquele potencial inquilino, fazendo com que ele não feche contigo. Por quê? Porque ele não vai sentir que rolou muita sinceridade, muita transparência, tá? Então, se já no anúncio ele sentiu essa desconfiança, para ele fechar um contrato contigo é muito mais difícil. Então, assim, tire fotos que valorizem o seu imóvel, mas não minta em anúncio, tá? Porque isso não é uma prática legal. E aí, essa fase a gente já consegue embutir com a próxima, que é justamente a etapa em que você vai anunciar o seu imóvel. Sim, então você tirou fotos bem bacanas, você definiu qual que vai ser o valor ali da locação, você já fez todo o estudo da região, do seu imóvel e tudo mais, você já pegou um profissional, um especialista, você já deixou tudo organizadinho, aí a gente vem para a fase ali do anúncio. Então você é o momento que você vai começar a divulgar aquela propriedade falando, olha, tem aqui uma propriedade que está disponível para ser alugada. Então, também é um momento que demanda, assim, uma dedicação para que você coloque as palavras certas ali, para que você chame a atenção. A gente sabe que no mercado aí existem vários imóveis bem bacanas disponíveis para aluguel, né, para alocação. Então, a gente tem alguns meios de procurar algum destaque. E uma dica que é muito boa na hora de você anunciar é você recorrer a portais que estão aí há anos no mercado, que são de confiança, e um deles é o SP Imóvel. A gente tem vários portais por região, a gente tem um portal que é de todo o estado de São Paulo também, e você pode anunciá-lo sem custo nenhum e com segurança. Porque lembra que eu falei ali em alguma fase sobre o portal que você anuncia, você cadastra o seu imóvel sem custo nenhum, e aí as imobiliárias entram em contato contigo? Então, é um excelente meio porque você não vai ter muito trabalho. Você só vai cadastrar a sua propriedade e as imobiliárias que vão atrás de você para pedir a sua autorização, para entrar em contato contigo e você ver qual que se encaixou melhor ali dentro do que você precisa. Então, é uma excelente alternativa para você. Bom, você anunciou, tudo bem. Aí você teve a excelente sacada de anunciar no portal SP Imóvel e aí pessoas interessadas na sua propriedade começaram a aparecer. E aí é onde entra a próxima fase, que é com relação à análise do perfil desses interessados. Sim, e é nesse momento que é muito importante um especialista estar te ajudando. Por quê? Porque esse especialista, o cara já tem ali um tempo de experiência no assunto e ele já tem aquele feeling, ou seja, ele já percebe assim um pouquinho, ele já sabe quais são as práticas mais comuns no mercado, ele consegue avaliar melhor o perfil, as tendências daquela pessoa que está demonstrando interesse. Então, se você está numa empresa, se você está recorrendo a um especialista sério, por exemplo, a uma imobiliária, que aí tem anos e anos de mercado, eles recorrem a algumas documentações para analisar se de fato aquela pessoa que está demonstrando interesse na sua propriedade, se ela tem um perfil de ser bom, é uma pessoa com um perfil de bom pagador, ele não atrasa os aluguéis, se ele tem um histórico bom ali com outros proprietários, se ele não destruiu nenhum imóvel, se ele não tem nenhuma ação contra ele relacionada à locação ou até mesmo outros tipos de ação. Então tudo isso acaba sendo avaliado. Então muitas vezes quando a gente faz isso por conta própria, a gente não tem ali uma visão do todo dos riscos que a gente pode correr fechando o contrato com uma pessoa que não tem um perfil tão bom ou um perfil que não seja condizente com o que a gente precisa ali. Porque a gente sabe, muitas vezes, que existem situações em que um inquilino, não é que ele não seja um bom inquilino, uma pessoa má, uma pessoa ruim, mas às vezes o perfil dele não bate com o perfil que você está precisando ali. Então, eu quero o perfil de uma pessoa que fecha um contrato de locação, mas que ela fica assim durante muitos anos aqui comigo. Ou então, não, eu quero um inquilino que fique
30 meses depois já troca. Eu não quero ficar com o mesmo inquilino toda hora, porque eu não sei se logo eu vou precisar daquele imóvel de volta. Tudo isso tem que ser passado para esse profissional, né, para essa imobiliária, para que eles realizem essa análise aí desses interessados. Então essa fase, ela é muito importante já para ir evitando que você tenha problemas futuros. E só para a gente encerrar essa fase do análise do perfil dos interessados, um dos critérios principais que as imobiliárias e os administradores de imóveis utilizam nessa análise é com relação ao crédito desses interessados, tá? Porque isso vai acabar influenciando diretamente na hora de você escolher qual garantia locatícia vai ser aderida ali no contrato. E quais são as garantias que a gente fala, né? Caução, ou se é fiança, ou se é seguro fiança, entre outras também. Então isso é muito importante para te transmitir uma maior segurança ao longo do seu contrato, E a próxima etapa, qual que é? Já analisar o perfil ali do interessado, e esse interessado ele foi visitar o imóvel dessa próxima etapa. E esse é o momento, gente, é um divisor de águas. Então tudo aquilo que a gente falou da foto do anúncio, para você não mentir no anúncio, para você analisar ali o perfil e tudo mais, e você contar com um profissional, porque é nessa fase em que o interessado ele pode de fato falar, é aqui que eu quero ficar, me sentir bem e tudo mais, ou não. O cara, né, às vezes você tá sem contar com um profissional bom ali na hora de mostrar o imóvel, e aí é onde o desencanto acontece. Então é muito importante que você conte com uma pessoa que esteja habituada a mostrar, apresentar imóveis para interessados, porque ela sabe a forma certa de falar sobre algo que não esteja tão bom assim, porque é muito importante que seja passado isso, porque lembra que eu falei sobre a transparência, tem que jogar limpo. Tem que falar, ó, aqui eu tô com um probleminha aqui, ó, não são todas as tomadas que estão funcionando, por exemplo. É muito importante que esse inquilino ele tenha ciência de tudo que tá bom ali na propriedade e do que não tá tão bom assim. Porque aí vocês acabam abrindo uma margem melhor de negociação, de forma que seja boa e justa para todo mundo, tá? Então, quando você conta com um profissional, ali na hora de apresentar essa propriedade, ele vai saber o jeito certo de falar, o que talvez não esteja tão bom assim, tá? Então veja só o quanto que uma pessoa especialista no assunto, ela pode te ajudar ali numa locação mais consciente, numa locação mais justa para todo mundo. A oitava fase é com relação à validação da documentação ali das partes, tá? Então vamos supor que o imóvel já foi apresentado, já foi visitado e o interessado falou sim, eu quero fechar o contrato. Então é a parte que ele começa a entregar toda a documentação dele e o proprietário também, tá? Então você, proprietário, você já começa a disponibilizar as documentações do imóvel para quê? Para que essas documentações todas sejam analisadas e validadas pelo especialista, tá? Então é muito importante essa fase para que tudo seja confirmado ali entre as partes. Então ali, já na análise do interessado, que foi antes da visita que a gente falou, já acontece uma análise prévia, né? Mas ali na parte da validação é quando de fato você pede documentos mais específicos e você começa a analisar ali todo o perfil e ver se tá tudo em ordem ou se tem alguma coisa que não tá tão em ordem assim, você já vê o porquê, você investiga. E aí também é onde entra o quê? A importância de um especialista. E quem é leigo no assunto, muitas vezes pode pegar a documentação, ver lá uma informação, mas não sabe avaliar o que é aquilo. E aí é onde acaba metendo os pés pelas mãos. E já emendando essa fase na próxima, que é com relação à definição das garantias locatícias, tá? Então, a partir dessa análise da documentação, dessa validação da documentação, é quando você acaba definindo qual será a garantia locatícia utilizada nesse contrato de locação. E essa etapa também é de suma importância
devido ao fato de que o grande objetivo de uma garantia locatícia é justamente promover uma maior segurança para o proprietário ao longo do contrato ali do aluguel. Por quê? Esse inquilino, por mais honesto que ele seja, por melhor que seja o perfil dele, ele pode passar por alguma situação em que ele tem alguma complicação, ele tem algum problema financeiro, o que pode impactar diretamente no pagamento do aluguel. Então, para que esse proprietário ele não saia prejudicado ao longo do contrato, nesses impasses que podem acontecer, por melhor que seja o perfil desse inquilino, é importante que exista uma garantia locatícia. Então, caso ocorra o atraso do pagamento de alguma mensalidade do aluguel, ou então haja alguma quebra de contrato, ou algum dano ali ao imóvel e esse inquilino ele não tenha como pagar ali na hora e tudo mais, se você tem uma garantia locatícia, esse proprietário ele está um pouco mais resguardado financeiramente, tá? É óbvio que existem regras por trás disso, principalmente quando a gente fala sobre caução, e a gente tem vários vídeos aqui falando sobre essa garantia, tá? Então é muito importante que você, proprietário, entenda que esse dinheiro ele não é seu durante o contrato de locação, tá? Porque caso o inquilino ali ao término do contrato ele entregue aquele imóvel em perfeito estado, sem nenhum débito em aberto e tudo mais, ele precisa receber de volta aquele valor e corrigido, tá? Então é muito importante que você, proprietário, tenha ciência aí das suas obrigações também com relação às garantias locatícias, tá? Mas a gente já tem vários conteúdos explicando sobre isso por aqui e eles estão aparecendo aqui na tela agora. Mas esse é um ponto que aí comprova mais uma vez o quê? A importância de um especialista intermediando tudo. Porque até fiador, por exemplo, se você recorre a essa garantia, a esse tipo de garantia, ele também tem algumas obrigações ou alguns direitos durante o contrato, tá? Então é muito importante que na escolha da garantia locatícia você tenha ciência de todas essas questões para que você não fuja do que está sendo dito ali, do que está sendo regido pela lei do inquilinato, e para que você não cometa nenhuma irregularidade aí no meio do percurso, tá? Calma que a gente tá quase acabando já as fases, a gente tá na 10ª, a antepenúltima, tá? E a 10ª fase é com relação à vistoria do imóvel. E essa fase é uma fase que infelizmente tem tanta gente que pula e depois tem tanto problema por causa disso. Inclusive a gente também já tem conteúdo onde a gente fala da importância da vistoria detalhada ali do imóvel na alocação imobiliária, tá? Pois bem, é nesse momento em que já foram validadas todas as documentações, qual vai ser o tipo de garantia locatícia e tudo mais. E aí é o momento que você realiza a vistoria no imóvel, que você averigua as reais condições do imóvel, inclusive os detalhes dele. Para quê? Para você colocar em contrato. Para você mostrar, para você ter ali documentado o real estado da propriedade em que está sendo ali objeto de contrato, né, que está sendo negociado ali. Por quê? É nessa vistoria que você vai ver, o imóvel tá com tudo em ordem. Então, o chuveiro tá funcionando, tô entregando o imóvel com chuveiro, com torneira, com todas as tomadas funcionando, com ventilador, ar-condicionado, com móvel, com TV, imóvel completo e tudo. Aqui, piso tá tudo em ordem. Ou seja, quando você, inquilino, me devolver aquele imóvel, eu quero que ele esteja na mesma condição. Ele tem que estar pintadinho, tem que estar com o piso todo em ordem, tem que estar com tudo funcionando. Tem que estar com o chuveiro, tem que estar ali com o espelho, enfim, tem que estar com tudo. Porque esse proprietário, a partir do momento que ele está emprestando a sua propriedade para você morar, é óbvio, você está pagando por ela. Mas a partir do momento que ele está te emprestando o seu próprio imóvel, no mínimo ele quer que ele seja devolvido no mesmo estado, limpinho, arrumadinho. Mas também a gente sabe muito bem que existem situações onde o proprietário fala,
meu imóvel está impecável, está tudo funcionando, estou te alugando com chuveiro, com ventilador, com o móvel, com tudo, então eu quero receber ele 100%. E aí quando aquele inquilino ele entra na propriedade, ele começa a ver o quê? O chuveiro não está funcionando, o aquecedor de gás está quebrado. Então eu assinei o contrato, eu falei que que tinha um aquecedor de gás, mas ele não está funcionando. E aí na hora que você vai devolver o imóvel, o que acontece? Você tem que devolver com tudo funcionando, porque você assinou o contrato dizendo que tinha tudo aquilo. Só que aí você fala, não estava funcionando. Só que aí fica aquela coisa, é a palavra de um contra o outro. Então é justamente aí que entra a importância da vistoria, porque você tem um contrato ali dizendo o que tem e o que não tem. Até no conteúdo que a gente gravou, que eu conversei com o Marcel de Toledo, ele instruiu, ele falou de uma prática de quando ele trabalhava diretamente numa corretora de imóvel, que eles tinham a prática de fazer essa vistoria e mantê-la em até um mês após a entrada do inquilino no imóvel. Por quê? Caso alguma irregularidade, alguma coisa que não tenha sido avaliada ali no começo do contrato, tenha sido mencionada, né, no documento, aquele inquilino ele pode falar, não tá funcionando isso. Então a gente vai ter que negociar, porque eu vou consertar, então eu vou pedir um desconto. Então é muito importante que tudo seja muito bem documentado para que nenhuma injustiça seja cometida, certo? Então é muito importante que ambas as partes tenham ciência disso. Existe a vistoria ali da entrada do imóvel, que é quando o proprietário ele mostra, eu estou te entregando assim o imóvel, quero ele de volta nesse mesmo estado. E também existe aquela vistoria quando acaba o contrato de locação, que é quando o inquilino tem que devolver as chaves, e aí ele precisa comprovar que ele está entregando tudo no mesmo estado e da forma que foi acordada em contrato. Então, eu me propus a devolver o imóvel alugado pintado. Então, ele está aqui, pintadinho, ele está limpinho, está com tudo em ordem. E fica uma dica aqui, ao longo do contrato, tá? Se por um acaso alguma coisa quebrar, se for acontecer algum dano estrutural, alguma coisa do tipo, é muito importante que inquilino e proprietário sempre formalizem essas questões, tá? Seja por e-mail ou até via documento, enfim. E aí entra o quê? A importância do especialista intermediando tudo isso. Porque se por alguma razão ocorrer algum dano estrutural onde o proprietário seja obrigado a arcar com aquilo, o inquilino pode pedir algum desconto no aluguel, ou então o proprietário o proprietário paga e não impacta no valor que ele vai receber por mês, enfim. Então é onde esse profissional ele vai intermediar esses impasses que podem sim acontecer, só que eles podem acontecer de uma forma mais leve e mais tranquila para todos os envolvidos, tá? A vistoria foi feita, tá tudo documentado, e agora a gente vai para a próxima fase, que é o quê? A assinatura do contrato de locação. Sim, é aquele momento que todo mundo treme e pensa, meu Deus, é agora. Mas que é um objeto super importante para definir ali o sucesso dessa negociação, né? O sucesso ou evitar problemas ao longo aí desse relacionamento entre inquilino e proprietário e até fiador, caso seja uma garantia locatícia escolhida ali durante o contrato de locação, tá? Que é aí a assinatura do documento. Então é a partir daí que inquilino e proprietário e fiador, caso ele exista, ele formaliza as suas obrigações, o entendimento das suas obrigações e o comprometimento com elas, em cumpri-las, tá? E também naquelas, tenho aqui minhas obrigações, mas eu sei dos meus direitos. Então você tá ali formalizando em documento. E aí é uma fase que, assim como eu falei no início do vídeo, infelizmente tem muita gente que não recorre, que não assina esses contratos. E aí saiba que você pode sim, não ter problema nenhum. Tem muita gente que durante anos aluga o seu imóvel sem contrato, não tem problema nenhum. Mas saiba que você está correndo um sério risco de ter um grande prejuízo aí. Seja você
proprietário ou inquilino, tá? Porque inquilino também pode ser muito prejudicado sem ter um contrato assinado. Então, é muito importante que essa fase ela seja cumprida da forma correta, com um contrato justo, com um contrato sem nenhuma cláusula abusiva. Saiba que se alguma cláusula for considerada abusiva, que foge ou que ela fuja ali do que é dito na lei do inquilinato, ela é desqualificada, tá? Ela é desconsiderada. Então é muito importante que esse contrato seja criado, seja redigido por um profissional, tá? Uma pessoa especialista no assunto, porque aí você evita constrangimento ou até mesmo ilegalidades ali no meio do caminho, tá? E aí, após a assinatura do contrato, a gente vai para a 12ª e última fase, que é o quê? A entrega das chaves. Aí, minha filha, é partir para abraço e curtir ali o novo imóvel e você, proprietário, começar a receber o seu aluguel todo mês, tá? Então, esse momento é aquela parte que você está materializando, ó. O imóvel está contigo, cuide dele, estamos juntos aí na nossa relação proprietário e inquilino, tá? Então, essa é a 12ª e última fase ali, né, do processo de locação imobiliária. Então, é um momento que é assim, para ser muito comemorado por todo mundo, por todos os envolvidos. E fica aqui as nossas dicas, né? Para que você, proprietário, recorra sim a uma pessoa que entenda do assunto. É muito importante, assim como eu falei por aqui, você não ter um profissional não significa que o seu contrato, né, que a sua negociação não vai dar certo, porque existem sim negociações que dão certas, que duram super bem, sem problema nenhum entre as partes, mas você está correndo um risco muito grande de ter muita dor de cabeça. Então, você contar com esse especialista pode te evitar que essa prática, né, que é muito comum, ela vire um transtorno para você. Então, a gente sabe a luta que é para ter um imóvel, para manter um imóvel. Então, que esse imóvel ele sempre seja um instrumento de felicidade para você, que seja um instrumento de rentabilidade para você, tá? Até como uma recompensa aí por todo o suor, uma vida aí, seja sua ou de quem deixou esse imóvel para você, tá? Então é muito importante que qualquer que seja a sua decisão com relação a essa propriedade, que ela seja muito bem pensada, muito bem planejada e feita com os pés no chão. E muitas vezes a gente ter pessoas experientes no assunto nos apoiando, nos dando suporte, pode evitar que tudo vire um transtorno. Então são as nossas dicas para vocês, essas são as 12 fases. Caso não tenha citado alguma fase por aqui, você pode colocar nos comentários, tá? Caso você tenha recorrido a uma delas e não tenha dado certo, também coloque aqui. Ou então, você não fez alguma e você se arrepende até hoje, coloca por aqui. Ou se você ficou com alguma dúvida, também coloque, escreva a sua questão por aqui nos comentários, que a gente, ou até mesmo outra pessoa que passou por algo positivo não, parecido, pode responder te ajudando, tá bom? E eu vou ficando, vamos encerrando o vídeo e é claro que eu vou deixar o meu beijo, meu muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência, ficar me ouvindo falar, que eu sei que eu falo muito, mas a minha ideia, a minha proposta é te ajudar a... Bom, eu tava dando aqui meu tchau e eu, pra variar, falando muito e a câmera até mexeu aqui agora. Então, eu vou ficando, vou encerrando o vídeo agora e eu não posso deixar de te agradecer mais uma vez pela companhia, pela paciência de ficar me ouvindo falar pra caramba, mas é que eu começo a falar sobre os assuntos e eu quero entrar nos detalhes para que você entenda a importância das coisas, sabe? Então, me desculpe eu ficar falando muito, eu sei que eu falo demais e muito obrigada mais uma vez pela sua companhia, pela sua atenção e até mais. Um beijo!